Perseguições, difamações e coisas semelhantes a essa fazem parte da vida daqueles que vivem o verdadeiro evangelho. Durante toda a história de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver pessoas perseguindo os verdadeiros cristãos. Ou seja, fica tranquilo, se começarem a falar mal de você, começarem a te criticar, tá tudo bem, desde que a gente continue pregando a verdade e vivendo uma vida de santidade. Eu sou Leandro Machado e eu quero te convidar para vir comigo ler a Bíblia e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Tá chegando hoje, já escreve aqui, pastor, cheguei chegando, e a gente vai avançar dentro de tudo aquilo que Deus tem. Hoje nós vamos começar um livro novo, vamos ler o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, é um livro rápido, vamos ler hoje e amanhã e mais um livro para nossa conta. Bora lá então, começando de Atos, capítulo de número 25. Vamos ver Paulo aqui, ele está sendo perseguido, está no meio da cadeia e é julgado por um, julgado por outro. As pessoas o acusam, mas elas não têm provas. Por quê? Porque elas estão caluniando. Bora lá então. Atos capítulo 25, a partir do verso 1, ele diz assim: 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentavam acusações contra Paulo. Pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo durante o caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou um tribunal e ele mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindo de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Verso 8. Paulo se defendeu: não sou culpado de nenhum desses crimes contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar os judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é o tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz isso para merecer pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo a César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: muito bem, você apelou a César, então para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus. O que Paulo insiste que ainda está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que ele mesmo julgue o caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Verso 22. Então Agripa disse a Festo: gostaria de ouvir este homem pessoalmente. E Festo respondeu: amanhã pode ouvi-lo. Verso 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo em seguida e disse: o rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, de tanto aqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgasse seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente ao rei Agripa, para que depois de interrogarmos eu tenha algo para escrever. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Então a gente vê, que a galera condena os mesmos judeus que mataram Jesus. Aqui estavam querendo também matar Paulo, porque infelizmente
Quem é cego, não é, por uma religião errada, por um fanatismo, acaba caindo nisso. Lembra, religiosidade não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão dizendo. Hoje, quando uma pessoa quer viver uma vida de santidade, né, e não bebe, não fuma, não se tatua, não usa droga, não pega todo mundo dentro da igreja, o pessoal fala, ele é religioso. Não, na realidade ele está andando em uma vida de santidade e de renúncias para com as coisas do Senhor, tá bom? Bora lá então agora, nós vamos parar Atos, que a gente continua, Atos está quase acabando, né? Nos dias de amanhã e depois, e agora a gente vai para Ruth, capítulo de número 1. Bora lá, nós vamos ler Ruth 1 e Ruth 2, são só 2 capítulos. É um livro bem pequenininho, mas que certamente vai edificar a sua vida. Bora lá. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram Eufrates de Belém e Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras para o lugar onde havia morado e seguiram até a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor os abençoe com segurança e lhes dê um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda daria luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para não deixá-la eu voltar. Aonde você for eu irei, aonde viver lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem e quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem de Mara, pois Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Era muito normal isso, gente. Tudo que acontecia de bom, a galera atribuía a Deus, e tudo que acontecia de ruim, o povo também atribuía a Deus, né? Tudo era a Deus porque eles não tinham uma compreensão exata de todas as coisas, tá bom? Bora lá, Ruth, capítulo de número 2, ele diz: havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz, e ele era parente de Elimeleque, marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite colher algumas espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor os abençoe, respondeu os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim, observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não te tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água dos servos que eles tiram do poço.
Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz eu para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também eu sei que tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui, no meio dos desconhecidos, que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, Ele que vai te recompensar ricamente por tudo que você fez. Verso 13. Ela então respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida também. Pode molhar o pão no vinagrete. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permitam que ela colha as espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem os feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair, para que ela recolha, não a atrapalhe. Assim Ruth colheu a cevada o dia todo e à tarde. Quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto cheio. Carregou para sua cidade e mostrou a sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sua sogra quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Este homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas no campo de Boaz e recolheu espigas até o final das colheitas de cevada e de trigo. Nesse tempo ficou morando com a sua sogra. E aí, qual vai ser o desfecho dessa história? O que é que vai acontecer? Fique esperto, porque só tem mais um dia do livro de Ruth. Afinal de contas, são só 4 capítulozinhos, né? Agora bora lá. Salmos 47. Nós estamos lendo sempre 3 livros, não é? Juntos, um pouquinho de cada livro, para dar uma variada na história, uma diversificada. Bora lá então, nós estamos seguindo um planinho de leitura lá do The Bible, tá bom? E ele diz assim, ó, Salmos 47, ele diz assim, ó: batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Altíssimo é temível, é o grande rei por toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e coloca as nações sobre os nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo, Deus reina sobre todas as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo de Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus e ele é grandemente exaltado em toda parte. Esse momento dos salmos aqui não é nos momentos de músicas que o pessoal cantava, celebrava. Vale lembrar, não é que mais de uma pessoa escreve os salmos, ele atribui só a Davi, mas eram vários salmistas, tá bom? Vamos orar aqui. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço mesmo, Pai, pela palavra que tem nos fortalecido, que tem servido, Pai, de um bom fundamento para as nossas vidas. Eu oro para que essas verdades mudem quem nós somos, que essas verdades de fato nos auxiliem a fazer boas escolhas e assim, mais do que viver, venhamos desfrutar da glória, do poder do Senhor nessa terra e marcar a vida de pessoas. Obrigado por nos amar, obrigado por cuidar de nós e nos dar a sua palavra, Pai, como alimento todos os dias. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Se você chegou até aqui, escreve aqui: Deus não desampara o seu justo. A gente viu aqui, não é? De repente Noemi acha que era o fim, mas Deus começa a cuidar com todo detalhe, com todo carinho, como Ele sempre faz. Então escreve aqui: Deus não abandona o seu justo ou os seus filhos, tá bom? Se inscreve no canal, segue nas redes sociais, o Leandro Machado, e bora crescer e desfrutar do melhor de Deus, no nome de Jesus.